Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Comecei 2 minutinhos antes, como eu gosto de fazer, para a gente ver se o som tá bom, se tá tudo certinho, se vocês estão escutando, se estão me vendo. Então, pessoal que foi entrando aí, vai me dando um retorno, se tá tudo certo, o som. Está tudo certinho. Como estão todos com frio? Bom, eu não falo nada, porque eu sou muito friorenta, muito. Então, no frio eu me controlo para não ficar muito mal-humorada. Mas está tudo bem. Não tem como, né? Só acho que está um pouco desenquadrada. Como? Mas está no Insta, né? É. Entra no Face para ver se tá bom. Daniel tá falando que estava meio desenquadrado, mas é que estou no Insta na minha página. Então, no Batuíra eu estou no Face do Batuíra. Tá tudo certo? Tá. Ele tá me mostrando aqui, gente, que tá tudo certinho. Então, tá bom. Então, já são 8 horas. Então, nós vamos começar, como sempre, com uma oração, né? Para a gente ir se aquietando o coração, aquietando a nossa alma. Então, vamos lá, quem quiser, feche os olhos, quem não quiser pode fazer oração com os olhos abertos. O fechar os olhos é somente para a gente tentar se conectar mais, né? E não ter tanta interferência do exterior. Por isso que às vezes a gente gosta de fechar o olho. Tá bom? Então vamos lá. Vamos nos acalmando, em especial agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui na página do Centro Espírita Batuíra de Vinhedo para falarmos hoje sobre o Evangelho de Jesus, sobre o seu amor, o seu carinho, a sua caridade para conosco. Pedimos a proteção ao nosso Espírito Protetor, que está sempre ao nosso lado, e a toda a espiritualidade amiga do Batuíra. Esteja conosco, nos iluminando em nossos lares, onde quer que nós estejamos nesse momento, querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. É o lema, não é? O lema do Espiritismo, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Foi isso que Kardec passou para a gente e nos deu como uma bússola para a gente nos guiar e ser o norte da doutrina espírita. E São Paulo, não é? Paulo de Tarso, ele escreveu algo muito profundo, muito maravilhoso sobre a caridade. E para a gente começar a falar sobre a caridade, a necessidade da caridade segundo São Paulo, que é exatamente esse o título que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15,
né, do fora da caridade não há salvação. Esse item tem exatamente esse título, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. E antes da gente ler a carta em si, só vou explicar para vocês que, assim, Paulo de Tarso, em sua missão no cristianismo primitivo, ele passou por várias cidades para fundar, para explicar o que era o cristianismo, e nessas cidades ele fundava igrejas, que eram, às vezes, na casa das pessoas, nas casas dos amigos, ou até mesmo em algumas igrejas que já existia e que não estava sendo utilizada, ou algum templo que o prefeito da cidade deixava ele fundar a igreja. E isso ele fez em várias cidades. As cartas de Paulo, não é? Elas estão no Novo Testamento, nas epístolas. Tá? Quem tiver o Novo Testamento e não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, as cartas de Paulo estão no capítulo Epístolas, no Novo Testamento. E essas cartas, né, as epístolas, que são livros que Paulo escreveu, tinham o objetivo de levar para essas comunidades iniciais do cristianismo um alento, uma orientação. Por quê? Porque não tinha como ele estar em todas ao mesmo tempo. Ele ia naquela cidade, ele fundava a igreja, ele ia para outra. Aí ele ia numa outra cidade, ele fundava uma igreja e ia para outra. E assim ele fez em 14 cidades, tá? que a gente tem escrito, tá? Historicamente falando. E essa carta que nós vamos ler hoje foi a carta que ele escreveu à comunidade de Corinto, que é uma cidade da Grécia. Então, era uma cidade grega, né, a cidade de Corinto, onde Paulo fundou a igreja cristã. E aí ele escreveu essa carta para a comunidade de Corinto, ele escreveu essa carta para os coríntios. Então, o nome da carta é Carta aos Coríntios. E aí, quando vocês estudarem, que eu sei que vocês vão, as epístolas, vocês vão ver que tem carta aos romanos, carta aos hebreus, carta aos tessalonicenses. Cada carta tinha o nome da comunidade que Paulo escrevia para ela. Então, essa é a carta aos coríntios. E ele fazia isso porque naquela época, só naquela época, brincadeira, as comunidades passavam por situações muito difíceis. Então, assim, eles não tinham certeza muito do que fazer, eles não tinham orientação, eles eram um pouco desunidos, brigavam, tinha a perseguição, né, que tinha com os cristãos. Então, assim, eram muitas situações difíceis que eles não sabiam como lidar. E aí, eles pedindo ajuda para Paulo, Paulo escrevia as cartas e falava, olha, age assim, dessa forma, que vai ficar tudo bem, ou não faça isso, ou faça aquilo. Só que nós estamos falando de São Paulo. E as cartas eram maravilhosas, de uma profundidade incrível. Todas as cartas de São Paulo são maravilhosas e nos trazem muito conhecimento até hoje, são atemporais. Essa, em específico, nós vamos ver que ela é tanto poeticamente falando, né, dentro da literatura, quanto ética e moral é algo maravilhoso. E que até muitos que não sabem que é uma carta de São Paulo já escutaram em alguma música, algum cantor já fez uma música, tem o Legião Urbana, que é muito conhecido a música, né, que ele fala, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, se não tivesse amor, eu nada seria, é a carta de São Paulo aos Coríntios.
tá bom? Para quem não sabia. Bom, e aí, sendo a caridade fora da salvação o nosso lema, não tinha como Kardec deixar essa maravilha sem estar no Evangelho, não é mesmo? Então, a carta aos Coríntios, né, capítulo 13 das cartas aos Coríntios, do primeiro livro, que são 2 livros que ele escreveu à comunidade de Corinto. A carta aos Coríntios está no capítulo 1, está no capítulo 13, desculpa, do primeiro livro, tá? Que Paulo escreveu aos coríntios, da comunidade de Corinto. Antes da gente ler a carta, eu acho muito importante a gente refletir um pouco e recapitular um pouco o que é a caridade segundo Cristo e segundo São Paulo, não é? Então, segundo Cristo, porque Paulo de Tarso foi um dos maiores apóstolos do Cristo e ele foi um disseminador do cristianismo. Então, ele era realmente 100% cristão. Então, tudo que ele fala é em referência a Jesus. Então, o que é caridade segundo Jesus e, no caso, segundo São Paulo, que nos deixou esse hino maravilhoso que deveria ser o hino de todo cristão, em especial dos cristãos espíritas, devido ao nosso lema, não é? Então, vamos começar com Jesus. Jesus foi o homem perfeito, foi o homem Deus, que habitou a Terra, que encarnou no planeta Terra por amor ao planeta. Importante deixar isso claro. Cristo é o governador planetário. Ele não é o governador da humanidade. Tem uma diferença muito grande. Cristo encarnou na Terra por amor ao planeta Terra, do qual ele é co-criador de tudo. Tudo que a gente vê no planeta Terra é co-criação de Jesus Cristo, não somente os homens. Cristo encarnou na Terra por amor ao planeta. No dicionário cristão, a palavra caridade, ela significa amor. Em grego, né, que é a cidade que nós estamos falando, ela tinha o nome de ágape. Por quê? Na Grécia, em grego, até hoje acredito que seja, existem várias palavras para definir, de repente, uma coisa só. Por exemplo, amor em português, eu só tenho uma palavra, amor. Em grego, eles têm 3 palavras para significar amor. Então, esse amor que Paulo está falando é o ágape, que é um amor incondicional. E a palavra caridade, nesse dicionário, significa ágape, um amor incondicional. Então, a caridade é sinônimo de amor. Ágape, amor incondicional. Ágape, eu não sei falar grego, tá, gente? Mas é isso. Então, o que seriam atos de amor incondicional? E é aí que a gente vê que no Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta, o que seria caridade segundo Jesus? E a resposta é perdão das ofensas, indulgência e fazer o bem, que é amor, não é mesmo? Quando a gente pensa em uma pessoa que perdoa, que faz o bem e que compreende o outro, é uma pessoa que está usando um amor incondicional. Ela perdoa aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa esteja fazendo alguma coisa errada. Isso é caridade segundo Jesus. Então, Jesus encarnando na Terra,
Ele nos deu a maior prova de caridade que alguém pode dar para um planeta. Ele encarnou na Terra por amor incondicional, por caridade ao planeta Terra. É o nosso maior exemplo de caridade, de amor incondicional, não é? Que a gente tem palpável, tirando Deus, não é? Então, o homem-deus, muitas vezes confundido por tanta perfeição e por tanto amor, encarnou na Terra para fazer o planeta como um todo evoluir, e não somente a humanidade. Tão perfeito que ele era, né? Que nos mostrou esse amor incondicional por várias vezes. Vários exemplos ele nos mostrou, né, da sua vida, esse amor incondicional. Então, ele mostrava que sentimento de vingança não era caridade, não era amor incondicional, não é mesmo? Querer o mal para outra pessoa não significa amor incondicional. O Cristo, ele ficava perto de quem? Ele ficava com quem? Não é? Ele ajudava quem? Sempre os marginalizados, sempre os oprimidos, sempre os mais fracos. E ele tratava esse amor incondicional que ele demonstrou para a gente enquanto ele estava encarnado na Terra, ele tratava a todos. Não importa se ele era o prefeito da cidade, o governador, o presidente, ou se ele era um morador de rua, ou se ele era uma pessoa que tinha cometido algum erro, ele tratava da mesma forma a todos. Isso é amor incondicional. Isso é caridade, não é? Então, quando a gente pensa em caridade, quando a gente pensa no que Kardec deixou para a gente também no Livro dos Espíritos, a gente vai entender que a gente muitas vezes confunde, não é mesmo, a palavra caridade. Bom, caridade, quando a gente pensa em Jesus, a gente não vê Jesus dando sermão demais, não é mesmo? Falando muito, talvez devido à história, né, que não conseguiu retratar tudo que ele falou, mas quando a gente pega o Evangelho, ele não deu muito sermão. Jesus não dava dinheiro para ninguém, Jesus não dava roupa para ninguém, Jesus dificilmente dava comida para alguém, não é mesmo? A gente vê uma passagem, uma das únicas, que ele repartiu, né, os pães e o peixe para dar de comer às pessoas, mas a vida de Jesus era toda ensinamento e amor, em especial para aqueles que mais precisavam. Isso é caridade. Isso é amor incondicional. E é dessa caridade, desse amor incondicional, que São Paulo vai falar para a gente, na sua carta maravilhosa aos Coríntios. Então, gente, infelizmente, quando a gente lê a palavra caridade, quando a gente usa a palavra caridade, nós precisamos estar bem certos e bem cientes do que é caridade. Então, infelizmente, caridade não é doar alimentos. Caridade não é doar roupas, não é doar cobertor. Caridade não é doar dinheiro para uma instituição assistencial. Caridade é amor incondicional. Tudo isso que eu falei é importantíssimo, em especial na terra de provas e expiação, onde ainda temos pessoas que passam, né, seres humanos, que passam por dificuldades extremas, onde não tem o necessário, onde não tem alimento, onde não tem comida. Então, nós realmente precisamos
ajudá-los. Mas isso é, como o próprio nome já diz, assistência social. Assistência. Nós estamos assistindo, né, as pessoas que estão com dificuldade. Nós estamos doando alimentos, nós estamos doando roupas, nós estamos doando dinheiro, nós estamos doando o nosso tempo, nós estamos doando o nosso tempo fazendo palestra, nós estamos doando o nosso tempo ajudando a escrever alguma coisa na página do centro, nós estamos ajudando a compartilhar uma notícia boa. Isso é assistência, isso não é caridade. Caridade é perdão das ofensas, indulgência, compreensão das faltas alheias e fazer o bem. E o fazer o bem não é doação. Fazer o bem é justamente a gente conseguir integrar essas duas primeiras coisas em prol do outro, não é? Então, aí a gente pode ter vários exemplos, né? Quando a gente está doando alguma coisa, é muito bom, justamente por causa daquilo que eu falei. As pessoas precisam e nós não podemos deixar as pessoas passarem necessidades, não é mesmo? Mas não significa que eu estou sendo caridosa quando eu dou alguma coisa. Porque eu posso estar doando alguma coisa, mas eu não perdoo aquela pessoa que eu estou doando. Eu não perdoo o meu filho porque eu queria que ele fosse engenheiro e ele é artista, não é? Ou eu não perdoo a minha filha, ou eu não entendo e não faço bem, não compreendo a minha filha, porque eu queria que ela casasse e ela não vai casar, e ela me falou que ela é homossexual. Então, eu tenho um projeto social de assistência aos mais carentes. Eu dou muito dinheiro para esse local, eu dou muita comida para esse local, mas eu não perdoo a minha filha. Eu não sou caridosa, sinto informar. Eu não sou caridosa. Eu sou assistencialista. Eu estou assistindo aqueles que precisam, mas eu não sou caridosa. Bom, nós falamos de Jesus, não é? E aí, quando a gente lê a carta de São Paulo, ele vai pegar um pouco mais pesado, vamos dizer assim, do que os espíritos explicaram para Kardec o que era caridade. Então, vamos lá. E aí é importante a gente entender que as cartas de Paulo, as epístolas, ele escrevia com o objetivo de ajudar determinada comunidade, porque aquela comunidade estava passando por alguma coisa. Então, ele recebia uma notícia, olha, a comunidade de Corinto, ela está passando por uma fase onde eles estão brigando muito, ou onde eles estão sendo muito perseguidos, eles estão querendo desistir, ou eles não se entendem. A gente precisa que você escreva alguma coisa para nos orientar. Aí ele escrevia. Então, para cada comunidade, ele escrevia o que aquela comunidade precisava naquele momento. Então, vamos imaginar que nós somos a comunidade de Corinto e São Paulo escreveu essa carta para a gente. Tá? E aí, toda vez que eu ler, eu vou ler a carta, e toda vez que a palavra caridade aparecer, eu quero que vocês imaginem caridade como amor incondicional,
como amar uma pessoa não importa o que ela faça. Amar sem condições. Amar o meu filho, conforme eu falei, que não fez o que eu queria. Amar os meus pais, que nunca me ajudaram em nada, que não foram bons pais, né? Isso é caridade, isso é amor incondicional. Amar um marido que está doente, que vai precisar de mim por muito tempo, eu tenho que amar ele do jeito que ele é. Isso é amor incondicional. Então, toda vez que eu falar caridade, tá bom? Imaginem esse amor. Então, ele começa assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Um barulho totalmente sem definição, um barulho que a gente não entende. Isso que ele quis dizer. Então, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu vou ser um barulho sem definição. Mesmo se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo, um cientista que descobrisse a vacina do Covid-19, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Mesmo se eu tivesse, prestem atenção, toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Então, se eu tenho aquela fé ativa, inabalável, que me faz operar mudanças, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada valeria. Se eu tenho o maior projeto assistencial do mundo, se eu tiro milhares de pessoas da fome, se eu entrego o meu corpo, se eu morro para salvar alguém, se eu não tiver caridade, nada valeria. A caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Eu não tenho nada em troca quando eu faço caridade. Eu não tenho que esperar alguma coisa quando eu sou caridosa. Muito menos um lugar no céu. Eu não tenho que esperar um lugar no céu sendo caridosa. Isso não é caridade. Isso é querer alguma coisa em troca. A caridade não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Ela não se alegra com a injustiça, mas se rejubila, se alegra, fica feliz com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Ou seja, as coisas materiais e até mesmo as palavras passarão, desaparecerão. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ele mostra a nossa evolução espiritual. Então, conforme nós formos melhorando, o imperfeito
vai diminuindo, vai desaparecendo e o perfeito prevalecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Desde que eu comecei a crescer espiritualmente, ou até mesmo uma maturidade, conforme a gente vai crescendo, a gente não vai fazendo mais coisa de criança. Eu imagino ele falando isso para a comunidade de Corinto, lá, os coríntios deviam estar brigando por coisas muito, muito rasas, muito fúteis. Então ele falou, gente, nós não somos mais crianças, só que ele é São Paulo. E ele não fala assim, igual eu estou falando, gente, a gente não é mais criança, vamos parar de brigar aí, vamos agir como adulto. Não. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente. Não enxergamos corretamente, é como se tivesse um vidro e a gente não enxerga corretamente. Mas um dia veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Ele fala como que nós vamos evoluindo e que hoje muitas coisas a gente não enxerga, mas que um dia nós vamos enxergar. E aí ele termina assim: por ora, né, por agora, existem 3 virtudes muito importantes: a fé, a esperança e a caridade. As 3 são muito importantes. Porém, a maior delas é a caridade. A maior delas é a caridade. Maior do que a fé, maior do que a esperança. Só que essa caridade, que é a nossa, fora da caridade não há salvação, é o amor incondicional. É o amor incondicional que Cristo nos trouxe quando encarnou no planeta. É o amor incondicional de perdoar os nossos familiares. É o amor incondicional de compreender as pessoas que ainda fazem coisa errada. E como tem gente fazendo coisa errada, não é mesmo? E como que nós precisamos perdoar, e como nós precisamos entender. Isso, gente, é caridade. Isso é caridade segundo São Paulo. Caridade segundo Jesus. E é essa necessidade que São Paulo diz, que nós precisamos ser caridosos. A gente teria milhões de exemplos para dar, não é mesmo? De caridade, mas eu vou pedir que todos que me escutaram, que vão me escutar, reflitam sobre o que é caridade, né? Eu, no meu caso, eu posso dizer para vocês que caridade para mim hoje é me conhecer e perceber que eu não sou caridosa, que eu estou longe de ser caridosa. Esse é das minhas maiores caridades para comigo mesmo, é esse autoconhecimento. Então, isso sou eu, a Cris, tem essa vontade de se autoconhecer cada vez mais e se ver as suas imperfeições, os seus defeitos, as coisas que tem que melhorar. Viver com as minhas imperfeições, porque elas são minhas. E eu preciso viver com essas imperfeições, eu não posso deixá-las de lado, porque se eu deixar as imperfeições de lado, eu não estou sendo caridosa comigo mesma. Se eu deixar as imperfeições de lado, elas vão crescendo e elas vão tomando uma profundidade que daqui a pouco eu não consigo mais controlar. E eu preciso viver com as minhas imperfeições, porque elas são minhas. E um dia elas se tornarão grandes potências, porque para ser caridosa,
Para ter esse amor incondicional, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa ir fundo lá dentro. Era isso que Paulo queria. É isso que ele quis dizer. Não adianta eu ter fé, não adianta eu ter esperança. Se eu não for caridoso, não vai adiantar nada. Eu posso doar todo o meu dinheiro do mundo para uma instituição assistencial, mas se eu não for caridosa, não vai adiantar. Vou também pedir para todo mundo que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que leia o item 10, tá, desse capítulo 15, que é uma mensagem que o próprio São Paulo ditou para nós. Também é muito profunda. A todos que não têm o Evangelho segundo o Espiritismo e que quiserem ler o item 10 do Evangelho, eu faço questão de mandar para vocês, tá bom? Então é só deixar um recadinho aí ou no Face ou no Instagram, que eu estou aqui também, eu vou deixar o vídeo salvo, então quem quiser, Cris, me manda o texto, eu mando, tá bom? E quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, leia. Item 10 do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que é a mensagem ditada por São Paulo na formação do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito profunda também, tá bom? Eu vou dizer que não é linda igual a carta aos Coríntios, mas é de São Paulo. Tá bom, gente? Então, por hoje era isso que a gente tinha para passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam um pouco, né, sobre tudo isso. E aí, agora, como sempre, nós vamos fazer a oração. Eu gostaria, em nome do Batuíra, agradecer a todo mundo que assiste às palestras, a todo mundo que participa das palestras, que participa com a gente de forma virtual, que é o que nós estamos podendo fazer agora, e que daqui a pouco, não sabemos quando ainda, nós vamos estar juntos de novo. Tá legal? Um grande beijo na família, um beijo em todo mundo, com muitas saudades, tá? Então a gente vai fazer a oração agora, tá bom? Então, da mesma forma, quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, escutem. Quem quiser se aprofundar um pouquinho e respirar, né? Tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, ao nosso anjo protetor, que está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos protegendo em todas as horas da nossa vida. Obrigada à espiritualidade do Centro Espírita Batuíra de Vinhedo e aos anjos protetores de cada uma das pessoas que assistiu à palestra hoje. Muito obrigada pela parceria, pela amizade e por estar conosco. Agradecemos também ao mundo espiritual, que ajuda o planeta Terra nesses momentos de difícil, de provação. Que todos, Senhor, que estão desencarnando no Brasil, em especial no nosso Brasil, planeta, em especial no nosso Brasil, pela Covid-19, pela pandemia, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti, pela espiritualidade, pela luz dos nossos amigos espirituais. Que todos os seus familiares possam se sentir reconfortados, possam sentir a luz, Senhor, do seu amor. Proteja-nos, Mestre, em todos os momentos de nossa vida, fortalecendo a nossa vontade de sermos caridosos cada vez mais para conosco, para com o próximo, para com o nosso planeta. Abençoe-nos no Senhor durante toda essa semana,
para que possamos levar a sua luz e o seu amor incondicional a cada pessoa e a cada cantinho do planeta Terra que nós passamos. A natureza, aos mares, aos rios, às árvores, aos animais e à humanidade, nossos irmãos, os animais nossos irmãos, a natureza, Senhor. Que cada um de nós possamos ser a sua luz, o seu amor incondicional, quando esteve aqui na Terra, nos ensinando, nos guiando e nos orientando para um dia sermos um planeta melhor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, gente. Um beijo. Tchau.